Você sabia que é possível se aposentar aos 55 anos de idade sem precisar comprovar que trabalha com uma profissão de risco? Isso é comum você ouvir vídeos, artigos, pessoal falando a respeito de aposentadoria com 55 anos. Mas quando você vai analisar, vai compreender um pouco mais a respeito desses conteúdos, você vai ver que a maioria fala sobre aposentadoria especial, aposentadoria que precisa comprovar risco à saúde, risco à integridade física, enfim. Porém, existe uma série de regras e benefícios que muitas pessoas desconhecem e que pode garantir a sua aposentadoria bem mais cedo do que você imagina. Eu estou falando de 55 anos. No vídeo de hoje vamos revelar pelo menos 5 maneiras de conquistar a sua aposentadoria antecipada aos 55 anos. Maneiras que o INSS garante e que está na lei. E o melhor, alguma delas talvez se encaixe na sua realidade ou de alguém que você conheça. Então, fique comigo até o final desse vídeo e descubra se você também tem direito. Olá, aqui é o David da Pereira & Sá Advogados, mais uma vez trazendo um conteúdo aqui que vai ajudar muito você a conhecer um pouco mais sobre os seus direitos. E hoje nós estamos abordando um tema que é as aposentadorias com 55 anos. Sim, é possível você se aposentar com 55 anos, mas não são todos. Você precisa preencher os requisitos. E uma vez que você preenche esses requisitos, você está garantido a sua aposentadoria. Muita gente tem esse direito e não sabe. Então, atento, não só para você analisar para o seu caso, mas também analisar para pessoas que você conhece, algum familiar, algum amigo, que pode se enquadrar em uma dessas características, que você vai poder, então, compartilhar esse vídeo para ele também tomar conhecimento a respeito de seus direitos. Não se esquece, tá? De se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha, ativar os sininhos. É muito importante ativar os sininhos, porque sempre a gente está postando conteúdo novo, de notícias, informações, tudo a respeito de direito previdenciário, previdência social e assim por diante. Conteúdos que vão realmente ajudar, impactar a sua vida. Vamos então agora para o vídeo. Começamos com uma grande oportunidade para quem trabalha com educação. Se você é professor ou professora e já contribuiu para o INSS desde antes da reforma da Previdência, que aconteceu em novembro de 2019, você pode se encaixar na chamada regra de transição. Para você entender melhor a respeito da regra de transição, para não ficar... A ideia dos nossos vídeos é trazer um conteúdo que seja fácil de entender para todo mundo. A reforma da Previdência, ela aconteceu em 2019. O que foi essa reforma? Foi uma mudança geral de muitas regras, não foram todos os benefícios afetados, mas grande parte dos benefícios foram afetados, alguns benefícios foram extintos, outros tiveram acrescentado tempo mínimo de idade e assim por diante. Então teve uma mudança, tá? O que é regra de transição? A regra de transição, ela surge para evitar injustiças. Como assim injustiça? Imagina que você está bem próximo de atingir um determinado objetivo e daí de uma hora para outra a lei muda. O que acontece com você? Se você já tem os requisitos atendidos para esse direito, seja qual for o direito, uma aposentadoria ou qualquer outra coisa, você tem o chamado direito adquirido. Você já ouviu falar muito sobre direito adquirido. Quando você já tem todos os requisitos prontos. Vamos imaginar aposentadoria por idade, por exemplo, que anteriormente para a mulher era 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se essa mulher ela já atingia essa idade de 60 anos de idade, 15 anos de contribuição, então mesmo que a reforma tenha mudado a idade para 62, essa pessoa que antes da reforma completou os requisitos, ela vai poder se aposentar. Isso chama-se direito adquirido. Mas existem alguns casos que a pessoa não preencheu os requisitos, mas já estava vinculado à lei anterior. Então, nesses casos, é criada a chamada regra de transição. Ou seja, é um meio termo. Então, você não vai completar os requisitos mais exigentes da lei nova, você não vai ter direito à lei antiga, então se cria vamos dizer assim, uma lei intermediária, que não é uma lei, uma regra de transição intermediária. Então, nessa circunstância, você, na aplicação hoje, na aplicação da reforma da Previdência, você vai contar basicamente com 3 regras gerais. A do direito adquirido, que aconteceu antes da reforma, as regras de transição para quem não havia adquirido o direito, mas vinha já contribuindo, já fazia parte da lei anterior, e para aquelas pessoas que passaram a se tornar segurados depois da reforma da Previdência. Ou seja, aquelas pessoas que começaram a contribuir depois de 2019, então, para essas pessoas, a regra se aplica integralmente. Então, você que é professor, que já trabalhava nessa condição antes da reforma,
você pode se aposentar com 55 anos, desde que cumpra as regras de transição. Isso mesmo, sem precisar comprovar que trabalhou em condições de insalubridade ou profissão de risco, embora às vezes é uma profissão de risco, né? Mas quando eu me refiro à profissão de risco, eu falo aqueles agentes biológicos, químicos, físicos, choque, poeira metálica e assim por diante, que aí se enquadra na questão da aposentadoria especial. Então, o professor também tem condições de se aposentar com 55 anos, desde que atenda aos requisitos da regra de transição. Mas essa é uma das formas, ainda existe outras que nós vamos apresentar neste vídeo que vai te surpreender. Vamos lá então? Vamos dar sequência? Então vamos para a segunda opção. A segunda opção pode beneficiar muitas pessoas. Atento aqui, atento, muito importante aqui, que muita gente não sabe desse benefício. A segunda opção pode beneficiar muitas pessoas que nem imaginam que tem esse direito. Estou falando da aposentadoria para pessoas com deficiência, ou PCD. E aqui vem uma boa notícia. Não importa se você nasceu com deficiência ou se adquiriu essa condição ao longo da vida. Se você é mulher e tem deficiência, pode se aposentar aos 55 anos. Por que eu falo mulher? Porque aí entra uma questão de idade. Mulher 55 anos, tá, mas e se for homem? Se for um homem, também tem o seu benefício, que é 60 anos de idade. Como esse vídeo a gente está abordando as aposentadorias com 55 anos, então, lógico que nós estamos enfatizando a questão aqui da mulher. Mas para um homem também há uma redução. O homem hoje, a aposentadoria por idade do homem é 65 anos. Mas se ele comprovar que ele possui uma deficiência, essa idade mínima cai para 60 anos. Mas tem mais, você precisa comprovar essa condição no momento da solicitação ou na data em que cumpriu os requisitos. Esse processo é feito uma avaliação chamada biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar do INSS. Tudo isso para garantir que você receba o benefício a que tem direito. E ainda, eu estou falando aqui apenas da aposentadoria por idade para PCD. Tá? Então, só para a gente resumir, a aposentadoria por idade para PCD, você precisa comprovar os 15 anos de atividade, de contribuição, na condição de PCD. Se for mulher, 55 anos de idade. E se for homem, 60 anos de idade. Então, você é mulher com 55 anos e 15 anos trabalhando na condição de PCD, você pode se aposentar. Depois a gente vai falar como é que você dá entrada, quais são o tipo de documentação, o que você pode fazer, certo? Vamos lá agora para falar de um outro detalhe dessa aposentadoria do PCD, que não é a aposentadoria por idade. Também existe a aposentadoria por tempo de contribuição para pessoas com deficiência. Como é que ela funciona? Ela não precisa comprovar a idade. Olha que bacana. Então, tanto uma mulher quanto um homem, até mesmo antes de 55 anos, pode se aposentar. A aposentadoria por tempo de contribuição, com a reforma, ela foi extinta. Ela não existe mais com a reforma. Mas ainda é possível se aposentar com ela. E a regra anterior da aposentadoria por tempo de contribuição era 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Esse tempo, ele reduz tanto para homem quanto para mulher que possui alguma deficiência. E aí essa redução, ela acontece conforme o grau da deficiência. Se for uma deficiência leve, moderada ou grave, tem tempos diferentes. Vamos lá, para você entender. Se for uma deficiência leve, a mulher se aposenta com 28 anos de contribuição e o homem com 33. Se for uma deficiência moderada, então a mulher vai se aposentar com 24 anos de contribuição e os homens com 29 anos de contribuição. Agora, se for uma deficiência grave, então as mulheres se aposentam com 20 anos de contribuição e os homens com 25 anos de contribuição. E a idade, com 55, 60? Não, é só você comprovar o tempo de contribuição nessa situação. Então, vamos pegar, no caso, deficiência grave da mulher. A mulher que comprova durante 20 anos que possui uma deficiência grave, ela tem automaticamente o direito garantido a se aposentar por tempo de contribuição na condição de PCD. E aí, o que você está achando? Já sabia desse direito? Que era a sua participação, tá bom? Mas, vamos dar sequência aqui, porque essa ainda não é a única possibilidade. Já falamos de duas, mas temos mais ainda para abordar ainda nesse vídeo. Agora eu vou falar de um benefício que interessa muito as pessoas do campo, especificamente as trabalhadoras do campo. Aposentadoria rural. Se você é mulher e trabalha ou já trabalhou na zona rural, saiba que pode ter o direito de se aposentar aos 55 anos. Exatamente. Se você tem 55 anos e trabalhou por certo período na atividade na agricultura, você vai ter direito a se aposentar, sem precisar comprovar que exerceu a atividade também de risco.
Como eu falei, não precisa comprovar o enquadramento da aposentadoria especial para poder ter direito a esses benefícios. Essa é uma oportunidade exclusiva para mulheres e pode ser uma grande chance para garantir o descanso tão merecido. Além disso, o processo para solicitar a aposentadoria rural é agora, está sendo um pouco mais simples do que era antigamente. E a gente vai te explicar logo a esse respeito. Mas antes, você deve estar perguntando, tá? 55 anos, mas quanto tempo de atividade rural precisa comprovar? 15 anos. Precisa comprovar 15 anos que você trabalhava na agricultura. Agora, um detalhe muito importante. Não adianta você comprovar que morava na agricultura. Você tem que comprovar que exercia atividade rural. Que realmente o teu serviço, o teu sustento saía do campo, né? E se for homem? Se for homem, também 15 anos, só que a idade já não é mais 55, a idade é 60 anos. Então, como esse vídeo eu falei, é para mostrando as aposentadorias, as possibilidades de aposentadoria de 55 anos, essa é uma. A aposentadoria rural, mas apenas para as mulheres. Para os homens, eles têm direito, porém, é com 60 anos de idade. E essa é a nossa terceira modalidade de aposentadoria. Ainda tem mais duas e pode ser que você se enquadre nelas. E após essas duas, eu quero explicar bem certinho como é que você faz para poder estar entrada e garantir o seu benefício aí aos 55 anos. Sonho de muita gente, tá? E se por acaso você ou alguém que conhece sofreu um acidente ou desenvolveu uma doença que impede de continuar trabalhando, o que pode acontecer? Bom, a aposentadoria por validez pode ser a solução. Ao comprovar a incapacidade para o trabalho, você pode garantir sua aposentadoria bem antes dos 60 anos, com 55, até mesmo bem antes disso, com 20, 30, 50, 18 anos, não existe uma idade mínima para a aposentadoria por invalidez. Isso vale não só para quem sofreu um acidente de trabalho, mas também para outras situações de incapacidade física, até mesmo mental. Imagina só, em um momento de vulnerabilidade, esse benefício pode ser um alívio financeiro e emocional. E o melhor é que o INSS não exige uma carência de 15 anos de contribuição, como acontece na aposentadoria por idade rural, que nós comentamos ali, na aposentadoria para PCD. Basta o preenchimento de uma carência mínima hoje de 12 meses de contribuição. Se for acidente, nem a carência você precisa comprovar. Só precisa comprovar que é assegurado no INSS. Falei de carência, mas não expliquei, né? Vamos lá. Como a ideia do vídeo é sempre deixar bem tudo claro. Carência. O que é carência? É um tempo mínimo que a pessoa precisa comprovar que contribuiu para o INSS. No caso do rural, é um tempo mínimo para comprovar que trabalhou na agricultura. Então, vamos lá. Aposentadoria por idade, anormal, hoje, da regra nova da aposentadoria, da reforma da Previdência. Mulher, 62 anos de idade, homem, 65. E a carência da mulher, que é o tempo mínimo, porque ela precisa comprovar, 15 anos de contribuição. Aqui, na aposentadoria por invalidez, que é exatamente esse benefício que nós estamos abordando agora. Qual que é o tempo mínimo? Tempo mínimo, 12 meses de contribuição. E se for acidente, aí no caso não é exigido a questão da carência. Ou seja, você não precisa ter contribuído durante todos esses anos com a deficiência para ter direito a esse benefício. Se você acha que precisa estar em uma dessas situações mais específicas para se aposentar mais cedo, ainda temos uma última opção para revelar. Existe a aposentadoria por tempo de contribuição. David, mas você falou que ela foi extinta. Sim, ela foi extinta, ela não existe mais na reforma da Previdência, mas isso não significa que a gente não pode se aposentar com ela. Essa modalidade permite que você se aposente depois de ter contribuído por um período determinado no INSS. Para as mulheres, o tempo de contribuição necessário é de 30 anos e para os homens de 35 anos. Se você já está próximo de completar esse período, vale a pena dar uma olhada nas suas contribuições e consultar um especialista para verificar se você já pode solicitar esse benefício. A propósito, se você tem dúvida de tudo isso que nós estamos falando, se você acredita que se enquadra, aqui embaixo tem o nosso contato, você pode buscar um atendimento online, a nossa equipe vai estar conversando contigo, basta clicar aqui, você vai ser direcionado ao nosso blog e lá você clica no link onde você vai ter um atendimento direto com o especialista no WhatsApp, tá? Voltando aqui então, aposentadoria por tempo de contribuição e com qual que é a idade? Não tem idade, é só tempo de contribuição que você precisa comprovar. Mas aqui atento, eu falei 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, certo? Mas essa regra vale para quem já preencheu esse tempo antes de 2019, tá? Por quê? Quem começou a contribuir depois de 2019, né, que no caso são as pessoas mais novas, né, que começaram, não vai ter direito a esse benefício, tá? E quem que contribuía, não fechou o tempo mínimo, tá? Como é que fica a situação? Também não vai conseguir? Vai. Se lembra da regra de transição que eu comentei?
Pois bem, aqui também existem as regras de transição. São várias delas, tem a regra de transição por tempo, a regra de transição de 50%, a regra de transição de 100%, enfim. Vale a pena muito você analisar em quais delas você se enquadra, tá? Perfeito até aí? Entenderam as 5 modalidades? Tá, agora vamos para também o que interessa, que é a questão de como solicitar essa aposentadoria. Agora que você já conhece essas 5 formas de se aposentar aos 55 anos de idade, em alguns casos até antes disso, você deve estar se perguntando como é que eu faço para solicitar esse benefício. Bom, esse pedido pode ser tudo feito através da internet, através do portal Meu INSS. Primeira coisa, você deve fazer o cadastro lá no Meu INSS, pelo aplicativo ou pelo site. Você vai entrar lá através da sua senha Gov. E ali você vai para a opção de novo pedido, tá? E aí é o seguinte, aí você vai variar conforme a sua aposentadoria, né? Então, se é aposentadoria professor, você vai colocar lá aposentadoria professor. Se é por tempo de contribuição, você vai colocar aposentadoria por tempo de contribuição. Se é PCD, você vai colocar essa informação. Se é por invalidez, aí é o pedido. Aí no caso, por invalidez, você antes vai entrar com pedido de auxílio-doença. Então você vai entrar no campo de benefícios por incapacidade. Se é rural, você vai colocar aposentadoria por idade rural. E aí você vai ser direcionado e ali você faz o pedido. O que é muito importante, gente, muito importante, é a questão da documentação, tá? Cada modalidade dessa precisa de uma documentação específica. Professor, por exemplo, o que vai precisar para professor? Professor, você vai precisar da declaração da sua escola, onde você trabalha, ou acontece muito de professores ou professora que trabalhou em um certo estado, um certo município, depois foi trabalhar numa escola particular, enfim. Então você precisa pegar uma CTC, que é uma certidão de tempo de contribuição, junto a esse órgão, ao estado, ao município, enfim, onde vai constar as contribuições. Você vai precisar usar esse documento, tá? E se você trabalhou em escola particular, é importante você pegar uma declaração para demonstrar que você era professora e qual o nível da educação que você atuava, né? Para demonstrar que não era de faculdade, um nível básico, médio, infantil e assim por diante, séries iniciais, enfim. Vamos lá, para aposentadoria para PCD, laudo médico. Você precisa de um laudo médico comprovando, tá, a questão da deficiência e desde quando você possui. Também é interessante você pegar um prontuário médico de onde você faz um atendimento, porque às vezes você vai ter esse laudo médico nas suas mãos, mas você não vai conseguir comprovar que a sua deficiência é desde lá 20 anos atrás. Então, é muito importante você também pegar prontuário que vai comprovar o seu acompanhamento desde lá o tempo que você foi diagnosticado com essa deficiência. Esse é o documento básico. Rural é documentos que comprovem o exercício da atividade rural. Notas fiscais de venda de comercialização de produtos rurais, certidão de casamento ou certidão de nascimento dos filhos, onde vai constar você, se você for homem, ou o seu marido, se você for mulher, como agricultor, ou seus pais como agricultor. Todos esses documentos são necessários. Inclusive, aqui no canal, nós temos vídeos específicos que falam a respeito da comprovação da atividade rural. Tempo de contribuição, por exemplo, tempo de contribuição, o que precisa? Basicamente, a sua carteira de trabalho, né? Se você também trabalhou na agricultura antes de 91, você pode usar esse tempo para poder somar ao período de sua carteira de trabalho, poder fechar esses 30 a 35 anos, dependendo aí se você é homem ou mulher, dependendo também da regra de transição, tá? E a aposentadoria por invalidez, o que você precisa? Primeiro, geralmente você vai entrar com pedido no auxílio-doença. E para isso você vai precisar de laudo médico. O laudo médico que vai testar o seu problema de saúde, o seu afastamento também, desde quando você está nessa situação. Qual que é a projeção de recuperação? O médico vai falar assim, afastamento de 60 dias, 180 dias, ou tempo indeterminado e assim por diante, tá? Então são basicamente esses os documentos. Mais uma vez eu falo, tá com dúvida? Nos chama aqui que nós vamos responder as suas perguntas. Então, será que você se encaixa em alguma dessas modalidades? Se você é um professor, uma pessoa com deficiência, uma trabalhadora rural ou alguém que já contribuiu por tempo suficiente, a aposentadoria aos 55 anos pode ser uma realidade para você. Não deixe essa oportunidade passar. Consulte suas contribuições, organize sua documentação, veja relativo aos seus pedidos, ao seu cadastro no Meu INSS, entre em contato com o seu advogado de confiança. Seu futuro está ao seu alcance e você merece aproveitar o futuro de tantos anos trabalhado. Lembre-se, quanto antes você agir, mais cedo pode garantir a sua aposentadoria. E para você que chegou até aqui, eu quero deixar um conteúdo que nós preparamos que é muito aprofundado e vai te ajudar muito na hora da sua aposentadoria. Para você poder ter acesso, basta clicar aqui do lado e acessar esse conteúdo. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.